A paz do Senhor, seja bem-vindo ao canal e na gravação deste vídeo estarei apresentando o tema O Casamento é para Sempre, baseado na lição de número 5 da revista da Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre, que traz o título Os Valores do Reino de Deus, dando sequência aos ensinos de Jesus no Sermão da Montanha ou Sermão do Monte, aonde Jesus ele fala das bem-aventuranças, em seguida ele fala sobre o sal e a luz, e depois sobre a questão da legalidade ou do legalismo. E neste momento deste vídeo, neste assunto sobre o casamento ser para sempre, Jesus ele vai dar sequência nos seus ensinamentos, tratando a respeito da dignidade do indivíduo, do homem e também da mulher. Baseado no texto bíblico escrito por Mateus, capítulo 5, versículo 27 ao 32, Jesus ele vai falar sobre a questão do adultério e também sobre a questão do repúdio e, consequentemente, sobre o divórcio. Você perceberá até o final deste vídeo, até te aconselho a assistir todo o vídeo, você perceberá até o final deste vídeo que o divórcio ele é diferente do repúdio ou do repudiar uma mulher. Jesus ele usa o sétimo mandamento registrado em Êxodo capítulo 20, versículo 14, onde diz lá o sétimo mandamento do decálogo, não adulterarás. Quando Jesus reunido com seus discípulos e também com as pessoas que estavam à sua volta, ao seu redor, ele tratando sobre o sétimo mandamento, ele vai dizer o seguinte, Mateus capítulo 5, verso 27 ao 32. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca, do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher ou repudiar, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Texto áureo, assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus capítulo 19, versículo 6. A verdade prática, a vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício. Na continuidade do Sermão do Monte, Jesus condena o adultério. Então, a lição de número 5, que traz por tema o casamento é para sempre, nós perceberemos através dos dois pontos abordados por Jesus no Sermão da Montanha, que ele vai falar sobre o adultério e sobre o repudiar uma mulher. E nos tópicos desta lição será tratado como, por exemplo, a apresentação do casamento, em que Jesus evoca o sétimo mandamento, que está lá em Êxodo 20, 14, e ele vai mostrar que tudo começa no coração. E na passagem do texto base, texto bíblico da revista, da lição, Jesus ele esclarece que não há espaço para uma moral dupla, como deseja uma sociedade degenerada. Então, a intenção deste conteúdo, desta lição, deste tema, baseado nesse texto, é mostrar que Jesus ele vai aprofundar o sentido do sétimo mandamento, sobre não adulterar. E aí, abordando as questões culturais da época, Jesus ele vai dizer que o problema do adultério está no olhar, está no coração, começa na sede das emoções. E aí o homem que dá vazão, que dá sequência
a este tipo de sentimento, ele acaba terminando em um adultério ou repudiando uma mulher. Um dos problemas que nós sabemos pela cultura, pela história, é que até mesmo nos tempos de Jesus, os judeus, os fariseus, eles estavam com tantas coisas que se preocupavam em mostrar uma falsa piedade, uma falsa aparência para a sociedade, mas um dos comportamentos que eles tinham nos dias de Jesus, na época em que Jesus veio e exerceu o seu ministério, era justamente a questão do tratamento em relação a uma mulher. A mulher, durante toda a história, em vários momentos, você vai perceber que ela sempre foi um sexo frágil e mais prejudicada pelo comportamento humano. E não foi essa a condição que Deus fez ao criar o homem e a mulher. Quando Deus ele trata sobre a união, sobre a família, nós perceberemos no decorrer desta lição, deste assunto, que Deus ele fez algo que fosse vitalício para, durante toda a vida em que o casal se ajuntasse, aceitasse, fizessem os seus votos, aceitassem compartilhar uma vida com a outra, o homem com a mulher com o homem. Você vai perceber, biblicamente falando, que a ideia de Deus, a intenção de Deus, era que essa união, essa junção entre os dois, formando um lar, uma família, fosse até que a morte os separasse. Só que um dos problemas que aconteciam, e Jesus ele percebeu isso, é que os fariseus, utilizando-se do 7º mandamento, não adulterarás, eles estavam preocupados só com as ações exteriores, só com a aparência. E aí quando vai para o repudiar, que Moisés foi dado para Israel, essa questão desse comportamento, que era repudiar uma mulher, mas que deveriam lhe dar carta de divórcio, muitos judeus nos tempos de Jesus estavam simplesmente repudiando a mulher, mas não lhe davam a carta de divórcio. Então essas questões serão tratadas nesta lição, durante esses 3 tópicos, e eu te peço que fique até o final deste vídeo para que você venha somar comigo neste canal, ajudando este canal a crescer para que a palavra seja propagada, e aquilo que for necessário comentar, você tem liberdade de comentar, de questionar, de perguntar e até mesmo de acrescentar sobre este assunto do casamento. Já na introdução da revista está aí o que será abordado. Jesus esclarece que não há espaço para uma moral dupla, como deseja uma sociedade degenerada. A família é ainda o que preserva os padrões morais e éticos em uma sociedade. No primeiro tópico, a condenação do adultério. Definição de adultério. 1.1. Adultério vem do grego moicheia, e a palavra que está lá no original, lá no grego, você pode até conferir no Novo Testamento interlinear, é oi moicheiseis, que é não adulterarás. Mateus capítulo 5, versículo 27. O que é o adultério? É toda relação sexual ilícita que um homem casado tem com uma mulher que não é sua esposa ou vice-versa. Ou seja, qualquer tipo de relação sexual que esteja fora do casal, fora da união, que o homem cometa com uma mulher fora do casamento, ou que uma mulher cometa fora do casamento, é constituído um adultério. E vale lembrar que no Antigo Testamento, pela lei, mulher que fosse pega em adultério, ela seria apedrejada. Quando você vai para o Evangelho escrito por João, capítulo 8, você vai perceber que quando os fariseus pegaram uma mulher em ato de adultério, levando aquela mulher até Jesus, eles queriam testar Jesus, para verem qual seria a reação de Jesus, se ele ia cumprir a lei ou se ele ia descumprir a lei. Porque pela lei, aquela mulher
pega no ato do adultério, ela deveria ser apedrejada pela lei. Mas como Jesus pregava o amor, como ele se sairia nessa situação? E o interessante é que eu já fiz essa colocação em outros locais em que eu estive. Por que pegaram só a mulher no ato do adultério e a levaram até Jesus? Aonde é que estava o homem que cometeu adultério com ela? Por que sempre frisa só a mulher? Aonde foi parar o homem? Por que não levaram o casal até Jesus? Levaram, portanto, somente a mulher. Pegaram a mulher em ato de adultério e levaram até Jesus. E aí Jesus faz o que todos já conhecem: atire a primeira pedra quem nenhum pecado tiver. Aí foram saindo, se retirando, e aí Jesus fala para ela: olha, mulher, vai e não peques mais. Por quê? Porque adultério, biblicamente falando, ele é pecado. Então adultério é uma relação sexual ilícita que um homem ou uma mulher tem fora do seu casamento. E no Antigo Testamento, Jeremias 3, verso 8 e 9, Ezequiel 23, 37, o adultério também é usado figuradamente em caso de idolatria. O mandamento preserva, portanto, a fidelidade conjugal e a família, que é a célula máter da sociedade. Qual é a ideia do sétimo mandamento? Não adulterarás. É preservar a fidelidade conjugal. Uma vez que um homem se une com uma mulher, é necessário que haja uma fidelidade conjugal. Você vai perceber em Gênesis 2, verso 24, que Deus, ali quando fala sobre a questão da união, deixará, portanto, o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se à sua mulher, eles estariam formando o quê? Formando uma família. E aí, tornando-se, até Jesus vai falar sobre isso em Mateus capítulo 19, tornando-se os dois uma única carne. E aí nós vamos falar sobre isso também no decorrer desse vídeo. 1.1, definição de adultério, da palavra moicheia, ou roi Moisés 6, que é o que está no Novo Testamento grego interlinear, Mateus 5, 27. 1.2, a posição de Jesus quanto ao adultério. O que Jesus falou sobre o adultério? Qual foi a ideia que Jesus quis expressar para os seus discípulos e as pessoas que estavam à sua volta? Primeiro, que ele vai dizer que o adultério não é o ato em si praticado, consumado, mas o adultério começa no coração. Por quê? Porque o homem, quando atentar para uma mulher com o desejo, com a intenção de cobiçá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Por quê? Porque no coração ele tem o pensamento impuro. E aí vem a prática sexual ilícita. E o que Jesus vai nos ensinar através da palavra, e nós temos isso na lição lá no 1.2, abstendo-se de pensamentos impuros, dentro ou fora do casamento, para conseguir uma pureza sexual, moral e social. Esse é o papel dos cônjuges, quando formam um lar, uma família, é absterem-se de pensamentos impuros, dentro ou fora do casamento, para conseguir uma pureza sexual, moral e social. É necessário que haja sinceridade, transparência e, acima de tudo, integridade dentro do lar, dentro da família, dentro da união conjugal. Uma intenção errada é tão pecaminosa quanto um ato. O adultério para Jesus não é somente a ação em si, mas também a intenção. A intenção. Quais são as intenções do homem? Quais são as intenções da mulher? Diante de qualquer tipo de situação. Quais são? É bom a gente pensar a respeito desse assunto. 1.3, a lição vai falar sobre os males do adultério. Nós vimos até agora que o adultério ele nasce na mente, através do olhar, e aí se ele não é controlado, ele sendo consumado, ele se torna um delito perceptível, né, praticado, e aí vai causar
todo um transtorno, tanto na vida da pessoa de quem praticou, quanto na vida da pessoa que faz parte daquele relacionamento. 1.3. Os males do adultério. Quais são as consequências do adultério? O que o adultério vai causar na vida da pessoa? No casal, no relacionamento? Ele vai gerar desconfiança, feridas emocionais. Será que poderá confiar novamente na pessoa? Será que o homem poderá continuar confiando na sua esposa? Ou a esposa poderá continuar confiando no seu marido depois de um adultério, depois de uma traição? Então pode-se gerar feridas emocionais, desvalorização do casal, desrespeito, fraqueza e queda na vida espiritual. Uma coisa é a pessoa ser tentada em um momento de fraqueza, e outra coisa é a pessoa ter um costume, ter um hábito de, com frequência, trair o seu cônjuge, devendo ser evitado a todo custo, pois suas consequências são devastadoras, além de ser pecado, fere a santidade de Deus. Então, está aí o primeiro tópico sobre a lição de número 5, que nós falamos sobre a respeito a condenação do adultério. O mandamento lá do Decálogo 7 fala: não adulterarás. E o que é adultério? Eu até gosto muito de anotar a questão do adultério, que vem sobre o desejar. O que fala sobre o adultério? Lá em Mateus capítulo 5, versículo 28, olha só, epitimesai é a palavra que está lá, ou roblepon gnaika prosto epitimesai, que é desejar, ou seja, o que vê ou o que olha para uma mulher com a condição de desejá-la, que no original significa desejar ardentemente, cobiçar. Jesus ele mesmo disse que já em seu coração cometeu adultério com ela. É um desejo que arde, um desejo incontrolável. Ou seja, a pessoa olha para outra, começa a desejar. Passa um dia, passa 2 dias, vem o terceiro, dias seguintes, e ela não quebra aquele laço. Nós vivemos uma época que a rede social, a internet, a globalização tem facilitado em muito que muitas famílias sejam destruídas. Em que sentido? É claro que existe o lado bom de toda essa tecnologia, de toda essa modernização do mundo e globalização, mas também existe uma aceleração, uma facilidade das pessoas traírem-se umas às outras. Um elogio na rede social, um desabafo na rede social, nos status, né, e as demais redes de comunicação sociais que existem. Às vezes uma frase mal interpretada, mal colocada, às vezes um olhar. Então todos esses comportamentos, todos estes meios podem levar a um adultério. Quantos homens e até mesmo mulheres não estão adulterando através de mensagens, através de vídeos, através de redes sociais, enquanto se encontram sozinhos em algum lugar, ou sozinhas em algum lugar. E aí o seu companheiro ou a sua companheira não sabe, até explodir o escândalo. Até a Bíblia fala que é necessário que haja escândalos, mas aí daquele pouquinho o escândalo vem. Que nós venhamos ser vigilantes constantemente, com frequência, porque quando há um adultério que ele inicia no coração, sofre o casal, sofrem os filhos quando os têm, todos sofrem e pagam as consequências de um adultério, de uma traição. Tá certo? Tópico 2. O que rege o coração regerá o corpo. 2.1. O que procede do coração. Mateus 15, 19
Eu até vou ler aqui, Mateus 15, 19, a palavra do Senhor. Mateus 15, 19, olha só o que vai dizer. Pois do coração procedem maus pensamentos, homicídio, adultério, prostituição, roubo, falso testemunho e blasfêmia. Quem disse isso? Foi o próprio Jesus Cristo quem proferiu estas palavras, que do coração procedem os maus pensamentos. E até mesmo o adultério, ele inicia no coração. Local de trabalho, entre até mesmo parentes, mesmo que não sejam próximos, porque uma coisa é família, a outra coisa são os parentes. Existe uma diferença. Local de escola, na instituição que a pessoa frequenta, na rua, no bairro, seja qualquer lugar onde existirem mais pessoas, o ser humano está suscetível a cair em um deslize. E principalmente a questão do olhar, quando você olha essa questão de olhar, que é a porta para a nossa mente, as nossas emoções, o nosso coração, porque na verdade o coração não é este que a Bíblia fala, a bomba de sangue, que bombeia o sangue para todo o sistema do corpo humano, mas o coração está aqui na mente, a sede das emoções. A pessoa alimenta, cria uma raiz, e se ela não corta, não dá um basta, não afasta, até a Bíblia vai dizer que resistir ao diabo. O cristão precisa resistir ao diabo. Por quê? Porque ele tem um caráter, ele tem uma integridade a seguir. E a sede dos problemas, o local que nasce, é justamente no coração. Inicia no coração, nos pensamentos. Mas também há pensamentos impuros, malignos, cuja fonte é o coração, homem interiormente, vontade, inteligência, lugar em que está os desejos, emoções e paixões. Aí eu acrescentei Lucas capítulo 6, versículo 45, você pode ler depois, que fala sobre o tesouro do coração. Ou o homem tira coisas boas daquele coração que tem o bem, ou o homem tira coisas más ou ruins do coração que está repleto do mal, de maldade. O coração vai determinar quem é o cristão, quem é a pessoa, seja homem, seja mulher, é o coração quem vai determinar. É a essência do ser humano, é a essência do indivíduo que vai determinar quem é. O que eu tenho no meu coração é o que determina quem eu sou. O Sérgio Henrique. Quem eu sou? Sou obreiro? Sou pastor? Sim. Mas eu sou um pai de família, eu sou um esposo, eu sou filho, eu sou irmão, eu sou tio, sou sobrinho. Mas o que está dentro da minha mente, o que está no meu coração, a minha essência, é o que determina quem eu sou. As pessoas à minha volta vão conhecer aquilo que é verbalizado, aquilo que é colocado para fora em ação, em prática, através dos meus comportamentos, através das minhas falas, palavras e decisões e atitudes. Por quê? Porque aquilo que está dentro de mim é o que vai extravasar, é o que vai sair. Você lembra de Pedro? Pedro, até ele amadurecer espiritualmente o seu temperamento sanguíneo, explosivo, mesmo com Jesus pregando o amor, pregando o perdão, representando o seu reino de paz, de justiça, quando Jesus foi para ser preso, ele corta a orelha do soldado. Por quê? Porque Pedro precisava ainda amadurecer algumas ideias no seu coração, alguns sentimentos e pensamentos em relação a Jesus, em relação ao seu reino, ao reino de Jesus. Então, 2.1, o que procede do coração. O que rege o coração regerá o corpo. 2.2, o homem é o que pensa. Uma frase muito importante e conhecida por muita gente. O homem é o que ele pensa ou sente. Você é o que você pensa ou sente. Eu sou o que eu penso ou sinto. Ou seja, o perfume que vai ser exalado vai depender da essência, do aroma que está dentro do pote ou dentro do corpo,
dentro do recipiente. O que semeia a cobiça desejando outra mulher, não demorará para que concretize isso na prática. O que semeia a cobiça. Como que é a cobiça? A cobiça é você desejar aquilo que não é seu, que não lhe pertence. Quando você começa a olhar demais, fixar os olhos para alguém, se a pessoa tiver esse mesmo comportamento, mesmo que seja casado ou casada, em questão de pouco tempo vai sendo trabalhado aquela cobiça, aquela paixão, aquele sentimento, e quando perceber, será consumado o pecado. Então, o que semeia a cobiça desejando outra mulher, não demorará para que concretize isso na prática. Olha o que Tiago 1, 14 e 15 diz. Cada um é engodado por sua própria cobiça. Cada um tem a sua própria cobiça, a qual dará luz ao pecado. Ou seja, o pecado vai nascer. A pessoa envolvida é engodada pela sua cobiça, pelo que ela deseja, pela sua fraqueza, por aquilo que ela não vigia. Ela é engodada, aí dá à luz o pecado, que sendo consumado, leva à morte. Que morte é essa? A morte espiritual. E em questão de adultério, tem pessoas que perdem até a vida, mas que Deus venha guardar cada casal, a família cristã e todas as demais famílias em Deus para que possa ser evitado esse tipo de comportamento. Paulo também fala de obras da carne, as ações produzidas por um coração pecaminoso. Gálatas 5, 19 ao 21. Ninguém está isento de tentações. Até tem um hino da harpa cristã, eu gosto muito de cantar ele, e tocando violão, que ele vai dizer o seguinte: tentado não cedas, ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. É um hino maravilhoso, a sua letra excelente para nós. Então, ninguém está isento de tentações. Todos nós estamos sujeitos a ser tentados. Até Jesus, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Assim que depois que ele foi batizado nas águas, recebeu o Espírito Santo, a voz do Pai que dizia: este é o meu filho em quem tenho prazer. Assim que acontecem esses eventos, Jesus ele é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem leva Jesus foi o próprio Espírito Santo. E nós vamos perceber que Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado. 2.3. Sujeitando o corpo ao Espírito Santo. Então espera aí. Como fazer para estar resguardado ou para se resguardar de um adultério? Sujeitando o corpo ao Espírito Santo. Gálatas 5, versículo 16. Vamos ver o que diz lá. Gálatas 5, 16. Olha só o que diz. Digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Como não satisfazer os desejos da carne? Ou dar vazão para as obras da carne? Andar em Espírito. E como funciona isso? É ter uma vida de oração, uma vida de consagração, é buscar ao Senhor,
é ter uma vida devota a Deus e ter uma vida de constante vigilância. Para quê? Para que não venha cumprir as obras da carne. Em Mateus capítulo 5, versículo de número 29 e 30, ainda sobre o adultério no coração, Jesus ele fala que é melhor cortar a sua mão direita ou arrancar o seu olho direito para que você entre nos céus, do que com todo o seu corpo ser lançado no inferno. Mateus capítulo 5, versículo 29 e 30. Então é melhor a pessoa se sacrificar, vigiar, entendendo que um momento passageiro de prazer pode estragar toda uma eternidade, toda uma vida. Não é que o homem e a mulher vai ter uma vida difícil, uma vida ruim. Não, tem como ter prazer, nós vamos falar isso no final da lição. Ter como uma vida prazerosa, satisfatória, alegre. Por quê? Porque Jesus no Sermão da Montanha, ele vai falar de várias bem-aventuranças, muito mais do que feliz. É o homem que fizer isso. Deus fez o homem e a mulher para serem felizes nessa terra. Por quê? Porque a presença de Deus, ela é real em nossas vidas. E essas duas características que Jesus utiliza foi no sentido figurado, ao sugerir arrancar o olho ou a mão direita. Não é necessário você ir lá e passar algo para cortar sua mão ou cegar o seu olho, não. É no sentido metafórico, é no sentido figurado. É no sentido figurado. Terceiro e último tópico. Nós falamos sobre o adultério, sobre a origem do adultério, aonde começa o adultério, e no terceiro e último tópico, a questão da indissolubilidade do casamento. É aqui que vai entrar mais polêmica dentro do assunto repudiar e divorciar, que muita gente faz confusão. Biblicamente falando, repudiar não é a mesma coisa que divorciar. São palavras gregas diferentes, presentes no Novo Testamento, no grego. O problema é que algumas traduções bíblicas colocam divorciar em todas as duas palavras. Enquanto repudiar é a palavra apolion, que é abandonar, rejeitar a mulher, colocá-la numa condição de escrava, prisioneira, presa ao seu marido, mesmo rejeitada, jogada para fora, mandada embora de casa, é diferente da palavra de divórcio, que é apostácio, que significa carta paga, carta de divórcio, carta de desquite. É diferente. A tradução de Almeida, aquela fiel, aquela revista e corrigida, já costuma ser mais idêntica ao original. Por quê? Porque traz a palavra repudiar a sua mulher. Enquanto outras traduções trazem a palavra divorciar da sua mulher. A indissolubilidade do casamento. O casamento na perspectiva bíblica. Qual é a ideia bíblica? Na ideia bíblica, desde Gênesis 1, 28, 2 e 24, o casamento ele é uma instituição fundamental na vida social. Ou seja, é a mais importante instituição criada por Deus dentro de uma sociedade. E é fundamental, é base. Ela é a célula máter, principal, é o que vai transmitir os princípios éticos e morais para uma sociedade. É através da família. E é justamente esse foco que o adversário tenta atingir, atacar, destruir e denegrir. É justamente a família. Porque se ele destrói a base, como por exemplo, para se ter uma instituição até mesmo religiosa, que nós chamamos de igreja, se a família está bem estruturada, a instituição vai também ser bem estruturada. Por quê? Porque as pessoas que vão presidir, até a palavra vai dizer que o obreiro precisa saber governar sua casa,
Se não tem uma casa bem governada, bem organizada, bem instituída, bem presidida, como que vai ter uma instituição bem presidida, bem organizada, bem administrada? Por quê? Porque aqueles que estão à frente do trabalho precisam ter uma família bem estruturada e sólida em princípios éticos e morais. Então, para evitar a quebra, o que Deus fez? Êxodo 20, versículo 14, deu o 7º mandamento. E aí, Moisés, lá em Deuteronômio, nós vamos falar isso logo logo, ele vai falar sobre o homem dar a carta de desquite e repudiar a sua mulher. Jesus ele ratifica a importância ao dizer que não são mais dois, mas uma só carne, Mateus 19, verso 6. Jesus vai repetir o que está em Gênesis. E geralmente quando tornam-se uma só carne, o homem e a mulher, tanto tem a questão simbólica como tem a questão física, que no ato, na junção íntima, os dois tornam-se uma única carne. Na junção íntima entre o homem e a mulher, tornam-se ambos uma só carne. Paulo viu a união tão importante que compara o amor de Cristo para com a igreja ao amor do marido para com a sua esposa. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 25. É interessante, importante, fundamental demais o cristão entender que o homem é importante para Deus tanto quanto a mulher é importante para Deus. Porque se não fosse assim, Jesus não teria valorizado a mulher em vários momentos do seu ministério e nem algumas epístolas teriam dado importância ao papel da mulher. Não teriam. E aí Jesus, ele usa o papel do noivo e a igreja como o papel da noiva. E aí vai ter essa comparação. Paulo explicando sobre a maneira do homem tratar a mulher e a mulher tratar o homem. O casamento na perspectiva bíblica, 3.2, o que fazer para que o casamento seja para sempre? Que é o tema da lição. O casamento é para sempre. Primeiro, ter uma base. Quer que o casamento dure? É necessário ter uma base. De quê? De respeito, de amizade, de bom tratamento, carinho, dignidade, entre outros. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. No aspecto espiritual, é o que eu disse, são iguais. Gênesis 1, 27, Gálatas 3, 28 e Colossenses 3, 10 e 11. Na vida a dois, há obrigações distintas. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 7, versículo 3. Existem obrigações distintas que cabe ao homem exercer e que cabem à mulher exercer. Cada um tem o seu papel fundamental dentro do casamento. Para que a união permaneça, é importante. Olha só, 3 pontos importantes. Estar em comunhão com Deus, ter uma união marcada pelo amor. O amor é a base de um relacionamento sadio, saudável, durável, é o amor. Não quer dizer que não exista dificuldades no decorrer do caminho, da trajetória. E ter uma vida sexual regrada e sadia. Para que a união permaneça é importante estar em comunhão com Deus, ter uma união marcada pelo amor e ter uma vida sexual regrada e sadia. Até a palavra diz que não pode se ausentar por muito tempo para que o marido não venha a ser tentado pelo diabo. No quê? Na relação sexual, na vida conjugal. Uma coisa que é importante observar, que é muito bom que o homem se arrume para a mulher, que a mulher se arrume para o homem. Por quê? Porque os dois formam um casal e tornam-se uma única carne. Então, falando de uma maneira bem detalhada, a questão da higiene, a questão da saúde, a questão
da mulher cuidar do seu corpo e do homem cuidar também do seu corpo. Então são questões, e tem outras além dessas, que vale a pena o casal investir. Por quê? Porque a mulher faz para o seu marido, porque o corpo dela é do marido, e o marido faz para a sua mulher, porque o corpo dele é da sua mulher. Uma questão também muito prática, que vale ressaltar, isso é muito fácil, qualquer lugar fala isso, é ter uma higiene bucal saudável, escovar os dentes, limpar os dentes, ter uma alimentação saudável. Então são vários fatores que envolvem para que o casamento seja para sempre. Mulher nenhuma vai gostar de permanecer com um homem desleixado. Da mesma forma, homem nenhum vai gostar de permanecer com uma mulher desleixada. Então ambos têm que se cuidar, têm que tratar, têm que investir na relação. E tudo tem que ser equilibrado. É importante entender que existe o casal, existe os parentes, existe a instituição, existe também Deus que jamais pode ficar de lado, mas tem que estar acima de todas as coisas, porque primeiro vem Deus, a ordem correta é essa. Primeiro vem Deus, buscai a Deus e a sua justiça em primeiro lugar, Deus em primeiro. Segundo, a família, o homem e a mulher têm que cuidar da sua família. E terceiro, vem a instituição, as demais coisas. Cada um no seu chamado, cada um no seu talento, cada um no seu dom. Para que a união permaneça, é importante estar em comunhão com Deus, ter uma união marcada pelo amor e ter uma vida sexual regrada e sadia. E último subtópico, 3.3. Casamento, uma união indissolúvel. A ideia de não adulterarás, para que evitasse um desgaste e um pecado. É para evitar que um casamento fosse desfeito, que um casamento fosse desmanchado. E aí a questão do que Moisés fala sobre repudiar a sua mulher, dando-lhe carta de desquite, não é uma ordem, uma obrigação o homem fazer. Repudiar a mulher e dar-lhe carta de divórcio ou de desquite, não. A ideia é que o homem permaneça junto com a sua mulher. Mas por causa do coração, por causa da dureza do coração, é que Jesus vai falar isso, lá em Mateus capítulo 19, a partir do versículo 6 até o 8, que por causa da dureza do coração foi permitido repudiar a sua mulher. Só que tem um porém. No texto bíblico, nós vamos perceber que Jesus fala que aquele que repudiar a sua mulher, lá em Mateus capítulo 5, versículo 27 até o 32, principalmente a partir do versículo 31, olha só, também foi dito, qualquer que repudiar, que lhe dê carta de desquite. No Antigo Testamento está assim. E olha o que Jesus fala. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. O que Jesus estava dizendo? O que no passado poderia a pessoa repudiar e dar um documento legal liberando a sua mulher para voltar para os seus pais ou formar um outro casamento, Jesus já diz o seguinte, se for repudiar, só pode acontecer se for por causa de prostituição ou de adultério. Por quê? Porque se não for por causa dessa razão, que a mulher poderia até ser apedrejada e vir à morte, a morrer, ela estaria cometendo adultério com quem ela casasse no próximo casamento, e o homem que a deixou também poderia estar em adultério. Por quê? Porque ele simplesmente abandonou a mulher, rejeitou, mas legalmente ele não lhe deu a carta de desquite, de divórcio. E aí que entra essa questão sobre as escolas de Shammai e Hillel, que são duas escolas rabínicas. Porque
A primeira diz que o divórcio era permitido em que se houvesse adultério para dar a carta. Deu adultério, repudia a mulher. Tá a carta, tá livre para casar novamente. A escola de Hillel vai dizer que por qualquer motivo podia se separar. E aí Jesus ele combate justamente o comportamento cultural, o que eles estavam acostumados a fazer. É onde os fariseus vão até Jesus para tentar Jesus, para testar Jesus. Olha, mas Moisés, a sua lei, nos permitiu dar carta de divórcio e repudiar. E aqui que Jesus vai falar, no nosso entendimento, nas nossas palavras, que eles estavam repudiando as mulheres, mas não estavam dando carta de divórcio. Por quê? Porque para dar a carta de divórcio ou de desquite, eles tinham que acertar todos os direitos da mulher para liberá-la do casamento, para mandá-la embora. Se não houvesse um adultério. É aí que existe a diferença entre repúdio. Repúdio é simplesmente mandar embora sem dar-lhe uma carta legal. É o que estava rotineiro, acontecendo naturalmente entre os fariseus, entre os judeus. Não queria dar para a mulher o que era garantido a ela. Simplesmente a abandonavam, a escravizavam e ela ficava presa. Aí, sem a carta de divórcio, ela se casando com alguém, ela cometia adultério e a pessoa também cometia adultério. Agora, com a carta de divórcio, ela repudiada, ela estava legalmente livre. E é justamente isso que Jesus vai combater. Para Jesus, o casamento é uma união indissolúvel, afirmando que não era um mandamento de Moisés, mas sim uma concessão devido à fraqueza humana por causa do pecado, pelo padrão baixo e desmoralizante em que muitos estavam vivendo. Depois você conferir no grego, você vai perceber o que eu estou te falando no seguinte. Mateus capítulo 5, versículo 31, vai dizer assim, aquele que repudiar a sua mulher, é esta palavra, apolion. Aí a mulher ficava na condição de escrava, presa, abandonada, rejeitada, sem poder se casar novamente. Já dando-lhe carta de divórcio, a mulher está legalmente livre para contrair um novo casamento. Essa é a diferença entre repudiar e divorciar. A palavra para divórcio ou carta de divórcio é esta palavra, apostation, é o que está no grego. Mas para facilitar a compreensão de muita gente, acabou que deu-se essa mistura de juntar significados em uma única palavra, sendo que na realidade não é este sentido. Repudiar e divorciar. E é onde entra muito essa questão de pessoas se divorciarem porque estão legalmente liberando a pessoa do casamento, dos seus votos e podendo contrair um novo casamento. E aí fica essa discussão. Eu dei carta de divórcio, nós nos divorciamos. Então, até sair o processo de divórcio, se ela contrair um outro casamento, ela está em adultério. Mas saindo o divórcio, ela já não está mais em adultério. É onde que entra muito essa questão de dificuldade de interpretação da palavra do Senhor. Mas, para concluir a lição, é bom percebermos que o casamento por Deus, pela Bíblia, é para que ele seja vitalício, até que a morte o separe. Portanto, em quais casos um casamento ele termina? Com a morte de um dos cônjuges, biblicamente falando, quando há um adultério, porém o ideal é que se chegue a uma reconciliação,
conversando com as partes. E a terceira, quando um descrente resolve abandonar o seu lar. Aí pode haver um divórcio. E a pessoa que foi deixada, que foi abandonada, ela poderá contrair um novo casamento. O que você pode ler lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 15, que é a deserção por um descrente. Mas o ideal de tudo é a reconciliação. Conclusão. Compreende-se que o casamento é para sempre e que sua manutenção depende do amor e que diante das dificuldades precisa-se buscar o caminho da reconciliação e sacrifícios mútuos para a permanência sadia do mesmo. Portanto, o casamento é para sempre. Você que está casado, lute pelo seu casamento e busque em Deus e através de outros caminhos uma forma de manter o seu casamento ou salvar. Você que ainda não casou, busque também em Deus que haja um julgo igual à pessoa que você escolher, para que depois de casar não venha se arrepender, um quer um caminho, o outro quer outro caminho, mas que acima de tudo o nome de Deus seja glorificado e o cristão tenha isso em mente. Não pode ter um caráter ou moral dupla, mas tem que ser exemplo em toda a sua vida e acima de tudo lutar pela sua família, pelo seu casamento. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, não esqueça de deixar o seu like, comentar e também inscrever-se neste canal. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus.